Muito boa noite. O Ensaio Geral da Renascença está a celebrar 15 anos e faz a festa desta vez em Ovar. Estamos no Museu Júlio Diniz, na casa onde o autor escreveu As Pupilas do Senhor Reitor. E nesta emissão, ao vivo, recebemos hoje Capicua. Muito obrigada por estares connosco nesta celebração dos 15 anos. Rapper, compositora, socióloga, há muito a dizer sobre ti, mas vamos querer descobrir nesta conversa muito mais. Acabas de lançar uma nova música, posso dizer que é uma nova, velha música recomposta, porque tu pegaste num tema do Sérgio Godinho e deste-lhe uma nova roupagem. Que roupagem é essa de 2024? Olá, muito obrigada pelo convite. É verdade, essa canção eu costumo dizer que é a mais velha do meu repertório de concerto e é a mais nova ao mesmo tempo. É uma Até canção... porque foi escrita, desculpa interromper, quando tu ainda nem eras nascida, Sim, porque ela é de 1971. Ela é a primeira canção do primeiro disco do Sérgio Godinho. É de 1971, apesar do disco só ter saído em 72. E é uma canção que é, desde sempre, desde a minha infância, uma das minhas favoritas do Sérgio Godinho. Chama-se Que Força é Essa? E é uma canção que tenta, de certa forma, fazer um equilíbrio que às vezes é difícil entre ser uma canção de denúncia, mas sem perder o lado lírico e poético, sem ser panfletária, digamos assim. Uma canção que fala sobre a exploração do trabalho a baixo custo e tenta semear o inconformismo no coração dos trabalhadores. E eu que já conhecia aquela canção há muito tempo, quando em janeiro fui convidada para participar no concerto Conta-me uma Canção no Teatro Maria Matos com o Sérgio, tinha que fazer uma versão de uma canção dele. E apesar de eu já ter algumas canções que partilhei com ele em palco, fui tocar com ele, ou canções que eu, nomeadamente A Parte Sem Dor, que saiu no meu último disco, em que eu peguei numa letra dele e transformei num refrão de uma canção minha, achei que tinha que fazer uma coisa diferente que ainda nunca tinha feito. E Foste decidi buscar as tuas memórias. Sim, fui pegar no Que Força é Essa e decidi, com algum atrevimento, mudar a letra e pôr a letra no feminino, dizendo que força é essa amiga, para falar, neste caso, sobre o trabalho doméstico, reprodutivo, a chamada economia do cuidado. O trabalho invisível. Muito, muito invisível, muito desvalorizado, que está historicamente nas costas das mulheres, não é? Sempre de uma forma, quer dizer, sempre dado como garantido, não é? Posto na conta do amor incondicional, mas que acho que é o 25 de Abril que ainda falta fazer, não é? Dentro de casa, porque se pensarmos que nas últimas 5 décadas as mulheres conquistaram o mercado de trabalho, hoje são a maioria das pessoas licenciadas em Portugal, têm independência financeira, que estão cada vez mais presentes nas várias esferas da vida social, no espaço público, na política, no desporto, nas artes, mas ainda assim, por estarem sobrecarregadas com essas tarefas, por trabalharem cerca de quase 2 horas a mais por dia do que os seus pares, acabam por não estar em igualdade de circunstâncias na competição na esfera profissional e nessas outras áreas, porque não são donas do seu tempo livre. Ou seja, achas que há falta de reconhecimento da condição feminina? Há alguns retrocessos? O que eu acho é que essa parte nunca foi essa parte do trabalho, não é? As questões que têm a ver com o trabalho doméstico, com o cuidado dos mais novos, dos mais velhos, nunca foi repartida de forma igualitária. E apesar de termos feito várias conquistas ao longo das últimas 5 décadas, de facto, o 25 de Abril foi um divisor de águas no que tem a ver com os direitos das mulheres em Portugal. Se pensarmos que há 5 décadas as mulheres não podiam, nem todas as mulheres podiam votar, as mulheres não podiam exercer determinadas profissões, como por exemplo ser juíza, não podiam trabalhar sem autorização do pai ou do marido, não podiam sair do país sem autorização do pai ou do marido. Quer dizer, 1000 coisas que, entretanto, são dadas como garantidas, ainda bem, porque temos uma igualdade na lei. Mas depois há muitas outras coisas que ainda não conseguimos. Há um gap salarial enorme, para o mesmo trabalho há pagamentos diferentes, essa diferença ainda se agrava quando subimos na hierarquia, ou seja, mesmo que as mulheres sejam mais escolarizadas e até ascendam a alguns lugares de chefia, continua a existir um gap salarial e se formos à chefia das grandes empresas, de
facto uma minoria, as mulheres que estão nos quadros de administração. E entre as portanto, há rappers muita coisa a também fazer. as mulheres são uma minoria. Tu, no Sim. fundo, cresces musicalmente também num mundo que era maioritariamente masculino. Sim, eu acho que de facto o rap é um boys club, não é? É um clube de rapazes, digamos, até porque é um meio assim bastante juvenil e historicamente é um meio em que as mulheres não são em grande número. Mas eu acho que, apesar de se falar mais disso sobre a cultura hip hop e o rap em particular, isso é comum no rock, na música eletrónica, em muitas outras, sei lá, no punk. Mas achas que trilhaste também um caminho nesse Sim, aspecto sem para dúvida. outras mulheres? Eu espero que sim, mas eu acho que só o tempo é que vai dizer isso, porque eu sinto que aquilo que aconteceu desde que eu comecei a fazer rap, já foi há bastante tempo, é que havia sempre muitas miúdas que começavam a fazer música, mas depois, à medida que o tempo ia passando, iam desistindo. E eu acho que isso é uma coisa que eu quero ver transformada, ou seja, eu agora vejo mais miúdas a começar e a interessar-se e a lançar músicas, mas o que eu quero ver é elas a construírem carreiras longas e que para que daqui a 10 anos ou 15 anos elas continuem no ativo, que essa é a parte mais difícil. E de facto acho que no meu caso, não tinha grandes referências, sobretudo em Portugal, não é? E trilhei um caminho de profissionalização sem saber se isso era possível, mas apesar de tudo, não tenho a certeza que as transformações tenham sido assim tantas e tão estruturais para garantir que eu consegui transformar alguma coisa. Mas tu tens também o facto de seres mãe. Como é que tu fazes essa gestão da tua carreira artística? Porque imagino que isso lance desafios. Eu recordo-me de ti, gravidíssima, a atuar na Feira do Livro de Guadalajara, no México. Isso não te impediu de dar um concerto do outro lado do planeta. Como é que tu fazes essa gestão sendo uma mulher que é artista? Eu acho que é mais fácil ir para o México grávida a dar um concerto do que depois dele nascer, sinceramente. Mas eu acho que essa gestão, quer dizer, no meu caso também se confunde muito com a história da pandemia, porque na Ajudou verdade a pandemia. a pandemia tornou as coisas mais difíceis e no meu caso eu quase que aqueles primeiros meses duros, não é, da maternidade, primeira viagem, se colaram com aqueles meses duros de confinamento. Então foi todo assim, uns 2 ou 3 anos muito de grande isolamento e de grande frustração também a nível profissional. Até porque tinhas um disco acabado de sair. Exato, eu fiz um grande esforço para conseguir lançar um disco com uma criança muito pequena, não é? Ainda não tinha 1 ano quando eu terminei o disco. E depois dei o primeiro concerto de apresentação e fomos todos para casa. Então foi quase como se... morrer na praia. Foi morrer na praia e eu senti que o confinamento ainda foi mais duro do que o puerpério, digamos. Porque normalmente aqueles primeiros meses a gente está muito isolada e a solidão materna é uma coisa real, não é? A gente não sabe, está muitas horas acordado de noite e a privação do sono e as hormonas e aquela descoberta toda, aquela transformação é dura. Mas colar isso com o próprio isolamento físico, né, até das próprias pessoas do círculo comum e da rede de apoio, ainda se tornou um bocado pior. E de facto não é fácil não é fácil ser mãe trabalhadora e também não é fácil ser mãe artista, porque apesar de parecer que temos maior gestão dos nossos próprios horários e até alguma flexibilidade, o que acontece é que eu acho que o espaço que é preciso, ou a disponibilidade emocional que é preciso para fazer um trabalho criativo, é ocupada pela disponibilidade que é preciso para criar uma criança. É quase como se a criação e a criação fossem mesmo um sinónimo. Uhum. E eu durante muito tempo tive alguma dificuldade, até porque estávamos em confinamento e eu tinha que entreter uma criança de 1 ano e de 1 ano e meio e de 2, não é? E não casa, é na sesta mais as tarefas domésticas não e é tal. durante a sesta que Exato. aproveitas para agora vou ali compor. Exato, agora a criança adormeceu, agora tens meia hora, escreve. Não funciona assim. E durante muito tempo eu escrevia crónicas, escrevo até hoje, agora no JN, na altura na Visão, e tinha aquele compromisso e às vezes era mesmo difícil desligar o modo dona de casa desesperada e entrar no modo criativo.
E sinto que durante muito tempo tive um bocado em circuito fechado. Se eu for ler aquilo que eu escrevi naqueles meses, eu só falava ou de maternidade ou do próprio confinamento. E é engraçado ver isso no meu livro, no Aquário, que faz assim uma espécie de compilação dos melhores textos, ou os meus favoritos, crónicas, daqueles anos, de 2015 a 2021. Os últimos 2 capítulos, o livro tem quatro partes. E as últimas 2 partes quase só são preenchidas pelas crónicas da maternidade e boa parte das crónicas do confinamento. Sendo tu, Portanto, era um circuito fechado. Sendo tu de formação em Sociologia, até que ponto é que a crónica é também um trabalho sociológico, um olhar, um foco para a sociedade? Eu acho que a crónica é um espaço de opinião, é um espaço de, às vezes também de escrita confessional. E essas duas coisas não são habituais no olhar sociológico, que se pretende mais objetivo, mais científico, mais distanciado. O que eu acho que herdei da formação em Sociologia é de uma espécie de espírito crítico ou espírito reflexivo, estar sempre a tentar perceber as causas por trás daquilo que parece natural ou que parece que sempre foi assim. Uma espécie de tentativa de desconstruir as coisas. Mas depois aquilo que eu faço nas crónicas é até muito mais literário do que propriamente sociológico, no sentido que a sociologia é uma ciência social e que tem um conjunto de exigências de objetividade e metodológicas. Nem quando escreves para as tuas canções, esse olhar... É o mesmo olhar. Eu acho que esse olhar crítico, que às vezes até é um bocadinho inimigo do rap, da funcionalidade do rap. Porquê? Porque o rap, normalmente, se ouvirem músicas de rap, vocês vão perceber que ou é preto ou é branco, ou é bom ou é mau. Quer dizer, é sempre assertivo, é sempre muito afirmativo, é um discurso que não tem grandes contemplações. E eu tenho tendência a mostrar as várias dimensões da coisa e depois faço umas notas de rodapé e depois, por outro lado, não sei o quê, vou com aquele olhar, não olhar, mas com a complexidade do olhar sociológico de dizer que uma coisa nunca é só uma coisa. Há muitos fatores, muitas dimensões e nesse sentido acho que retira um bocado de impacto à escrita quando é muito mais afirmativa e tem mais impacto, é mais in your face, não é? Uhum. E eu nesse aspecto acho que às vezes eu quando pego num tema vou pela complexidade e acho que isso tira uma certa eficiência no impacto. Agora, também acho que isso também, por outro lado, enriquece, não é? E, portanto, acho que eu acho que nós somos sempre o produto daquilo que nos formou. E claro que aquilo que estudamos tem um impacto no nosso olhar, na forma como... na nossa subjetividade também. E eu não sou imune. E o facto de estares também a escrever para a infância tem a ver com o facto de ter sido mãe ou é algo... Até porque tu já tinhas escrito também, mesmo na música, para crianças. Sim, este livro, A Cor de Margarida, que foi o último Sim. que lançaste, é muito sobre a autoestima das crianças. É importante transmitir-lhes isso através dos livros? Sim, eu comecei a escrever para a infância em 2015, a convite do Teatro São Luís, em Lisboa, que me convidou para fazer um espetáculo para as famílias. E eu não tinha nenhum repertório, e na altura aceitei o desafio e acabei por criar o projeto Mão Verde, que depois deu um disco-livro e depois se transformou numa banda e num segundo disco-livro. Portanto, foi um concerto que deu origem a um disco-livro e depois que deu origem a uma dupla que deu origem a um quarteto que se transformou num segundo disco-livro. E, portanto, é um projeto que tem crescido ao longo do tempo até de uma forma muito inesperada. E no primeiro disco eu não era mãe, no segundo já era, e isso teve algum impacto nos temas e na forma... Até porque há algumas canções que falam sobre a experiência de observar a infância do meu filho. Mas, de facto, O Cor de Margarida foi assim, o primeiro trabalho que tem diretamente a ver com o meu maternar, porque foi o meu filho que me obrigou a inventar uma história da minha cabeça. E eu, com aquela capacidade de improviso das mães, inventei uma história e depois gostei da história e cada vez que a recontava ia acrescentando coisas e personagens e diálogos. E depois achei que ela devia ser escrita precisamente porque falava dessa... através das flores e dos insetos, coisas muito simples, até com alguma ironia, algum humor, falava dessa coisa muito humana e muito transversal, de toda a gente quase ao longo da vida, em algum momento, ter invejado a condição do outro, dizer, se eu fosse mais assim, se eu fosse mais parecido com este ou com aquele, a minha vida era mais fácil,
ou tudo seria mais cor-de-rosa, ou mais leve, ou mais belo, ou mais bonito. E essa condição de nós projetarmos na comparação com os outros algumas das nossas inseguranças, é uma coisa de facto muito transversal, mas que em algumas idades, na infância, na adolescência sobretudo, tem muito impacto, né? Na construção da nossa própria identidade, da nossa autoestima. E pronto, eu resolvi fazer aquela história, de publicar a história precisamente porque achei que ela tinha esse interesse de falar de uma Margarida que queria ser cor-de-rosa, não é? E queria ser cor-de-rosa e perfumada como as outras flores, e que depois percebe que não há nada como estar bem, como estarmos confortáveis nas nossas pétalas. E que exigência é que tem escrever para crianças? Eu acho que, para mim, tem a exigência de eu resgatar, primeiro, o Peter Pan interior, não é? A criança interior, e essa escrita mais lúdica, com menos filtros, que vai resgatar o imaginário infantil, mas ao mesmo tempo, para mim, é bastante... No início precisei de reconectar esses atalhos com a minha própria infância, mas depois percebi que era fácil porque eu gosto de escrever desde a infância, e aquilo que eu gostava na infância é aquilo que eu gosto ainda hoje. As lenga-lengas, os jogos de palavras, o ritmo e a musicalidade das palavras, as ambivalências dos sentidos, escrever rimas, o sentido do humor também muito ancorado na linguagem. Tudo isso vem da minha infância, mesmo antes de eu saber escrever. E a minha relação com os livros, com a música, e a música sempre com uma palavra com grande protagonismo, vem da infância. E, portanto, é quase como se eu ainda... é quase como aqueles adultos que ainda gostam de brincar com Legos, ainda fazem coleção de Legos. E eu sou essa pessoa, mas com as palavras, com as rimas. E a Capicua escritora é diferente da Capicua cantora? É um exercício diferente, mas eu acho que em ambas as coisas eu sou bastante parecida, fiel a mim própria. Ou seja, há uma tradição também no rap de sermos bastante biográficos, e até há essa expressão de sermos reais, ou seja, de sermos aquilo que somos. E eu venho dessa escola de rap, muito inspirada também nas bandas do Porto, as pioneiras, os Dilema, os Mind the Gap, que me provaram que era possível fazer rap em português e em portuense, não é? E com o nosso calão e com as nossas referências locais, mas sobretudo sendo fiéis a nós próprios, falando da nossa vida, falando das nossas emoções, falando com a nossa linguagem, apresentando-nos como somos, sem roupa de palco, não é? Sem sermos grandes performers, sermos nós. E eu acho que isso é uma coisa muito libertadora, e que também, enquanto mulher, também foi uma grande lição de feminismo que eu aprendi no rap, que apesar de ser um meio bastante masculino, que é essa coisa de estar no palco orgulhosamente, sem pedir licença a ninguém, sem preocupar-se em ser decorativa, só simplesmente a fazer aquilo que eu quero fazer, dizendo aquilo em que acredito e cumprindo a minha visão artística. E nesse sentido, eu acho que tanto na música como na escrita eu faço esse exercício. Agora, de facto, depois tecnicamente o ofício é um bocado diferente, não é? A outra filigrana. Tu cresceste em democracia, estamos quase a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Como é que tu olhas para esta celebração, para estes 50 anos, enquanto alguém que não conheceu outro regime? Eu olho com muita gratidão, porque apesar de não ter vivido antes do 25 de Abril, na minha família sempre foi uma data muito celebrada, e sempre me foi passado aquilo que era a experiência de viver em ditadura, não é? Pelos meus avós maternos, meus pais, diferentes pessoas de diferentes gerações, algumas mais ativas politicamente, outras menos, mas todas muito conscientes daquilo que tinha sido a bênção de poder assistir à construção da democracia, a bênção de viver num país em que temos liberdade de expressão, em que temos um Serviço Nacional de Saúde gratuito e universal, temos a escola pública, o que isso significou também em termos de desenvolvimento, de falar de um país em que as crianças iam descalças para a escola, não é? E em que havia fome, e em que havia muito analfabetismo e miséria mesmo, e também medo, e um país muito isolado, muito virado sobre si próprio, em que, aliás, havia guerra, e em que a juventude tinha aquela
aquela certeza que eu tinha que fugir ou tinha que ir para a guerra, e portanto eu acho que isso tudo me foi passado desde cedo, desde a infância. Lembro-me do meu pai me contar a história do 25 de Abril, até muito emocionado, de irmos sempre ver o concerto de 25 de Abril, do Zé Mário Branco, do Sérgio Godinho, no Porto, ou à volta do Porto, e portanto para mim essa gratidão é uma coisa que sempre me foi incutida. E o que é para ti ser hoje um cantor de intervenção? Eu acho que essa gratidão de que eu estava a falar também tem a ver com a consciência que eu tenho de que seria impossível eu fazer aquilo que eu faço e ser aquilo que eu sou se não fosse 25 de Abril. Ou seja, eu sou uma mulher feminista, sou feminista desde a adolescência, fui ativa no associativismo, na luta antirracista, num partido de esquerda, fui estudar Ciências Sociais, aliás não havia curso de Ciências Sociais antes de 25 de Abril, era proibido. Portanto, quase toda a minha adolescência, a minha formação universitária e o meu trabalho artístico eram totalmente impossíveis, ou pelo menos muito desaconselháveis, se não fosse o 25 de Abril. E, portanto, eu acho que aquilo que eu tenho hoje de gratidão também tenho de sentido de responsabilidade por pensar que, por ter esta oportunidade de fazer aquilo que eu faço, ser aquilo que eu sou, de falar livremente, de expressar livremente a minha opinião, de escrever no jornal, de fazer música, de estar aqui a conversar, de escrever livros. Isso é uma coisa que é tão importante para mim e que eu devo ao 25, cuja possibilidade eu devo ao 25 de Abril, que eu acho que também tenho que retribuir exercendo essa liberdade de uma forma consciente e com um sentido de responsabilidade de que a liberdade não é uma coisa que já está conquistada e que já podemos dar como garantida, mas antes um exercício cotidiano que é preciso Ou seja, renovar. continua a fazer sentido a canção de intervenção? Eu acho que toda a gente, aliás, essa geração dos cantautores de Abril gosta pouco dessa expressão cantores de intervenção, porque eles acreditam, e eu também acho que faz sentido, que nós intervimos sempre de qualquer forma, mesmo que não nos posicionemos. E acho que acabamos sempre por nos posicionar, nem que seja pela omissão. Esses cantautores que gostam mais de dizer que faziam canção de protesto, e eu acho que, qualquer que seja o rótulo, eu acredito de facto que nós nos posicionamos sempre, nem que seja por omissão, a favor da manutenção do status quo, seja ele qual for. Eu prefiro posicionar-me de uma forma declarada, não é? E exercendo essa liberdade que me foi oferecida, mas que custou muitas vidas a conquistar, não é? Sobretudo no caso das mulheres. Eu acho que para mim, enquanto mulher, exercer o direito ao voto é quase uma obrigação, por todas as mulheres, gerações e gerações de mulheres que prejudicaram a sua vida, não é? Que foram perseguidas, que foram presas pelo direito às mulheres votarem. E isto também se estende ao facto de eu poder fazer música de uma forma livre, a todas as pessoas que lutaram contra a ditadura. Portanto, para mim, eu apesar de eu ter canções que falam sobre amor, que falam sobre, sei lá, mil coisas que não têm a ver estritamente com questões políticas ou sociais, e eu acho que só por eu estar em cima do palco a fazer o que eu faço, isso já pode ser considerado um ato político e até pode ser considerado subversivo em determinados contextos em que a liberdade não existe. Portanto, eu acho que nós acabamos sempre por nos posicionar. Agora, eu tendo essa consciência, acho que muitas vezes decido posicionar-me de uma forma declarada, porque acho que ter um microfone na mão não é só uma oportunidade, não é? Também é uma responsabilidade. E eu acho que as canções não vão mudar o mundo, mas podem dar um contributo para as pessoas pensarem numa outra perspectiva, para se tornarem mais empáticas, porque eu acho que aquilo que nos distingue dos animais é a cultura, não é? E a cultura é aquilo que também nos aproxima, que nos humaniza. Quando nós vemos um filme, sei lá, sobre a escravatura ou sobre o Holocausto, nós imaginamos o que é que seria viver naquela situação. Nós imaginamos como é que a nossa vida seria, não é? Se estivéssemos a viver aquela vida. Quando lemos um livro, a mesma coisa. Quando ouvimos uma música que nos emociona e aproximamos-nos uns dos outros, tornamos mais empáticos, mais solidários. E eu acho que num contexto em que está tudo tão polarizado, tão entrincheirado, tão fragmentado, e em que os populismos crescem precisamente pelo lado da emoção, e em que os argumentos e os factos estão tão desvalorizados, mesmo aquilo que a ciência comprova, eu acho que a cultura, também por ir pela emoção, tem esse poder de certa forma, desarmadilhar algumas resistências e tornar-nos mais humanos e mais empáticos. Mesmo que não mude a opinião da pessoa, pelo menos convoca a humanizar-se, a ter menos resistência ao outro, não é? E eu acho que
nem que seja por isso, já temos essa missão a cumprir. E até porque, só para terminar, se eles conseguiram fazer isso sendo presos, torturados, perseguidos, não é? Quem é que somos nós para desistir agora, não é? Portanto, acho que temos mais que a obrigação. Falaste da liberdade de criar, de cantar. Tiveste um exercício de grande liberdade neste novo trabalho que assinas em conjunto com a Aldina Duarte. Metade, metade é o novo disco da Aldina, que tu escreveste. Ou seja, tu Sim. saíste do registro habitual e foste escrever para fado. Com que liberdade é que escreveste? Até porque o fado tem muitas regras. Sim. Como é que foi esse trabalho? Olha, foi uma bênção. Eu já tinha escrito algumas vezes para fado, mas assim, uma canção ou outra. Nunca Não tinha um disco escrito inteiro. um disco inteiro. E nunca tinha escrito um disco inteiro para outra pessoa que não para mim própria. E quando a Aldina me convidou, e eu sabendo que a Aldina é uma espécie de guardiã do templo, não é? E que é uma pessoa que sabe imenso de fado, inclusivamente dá muitas vezes oficinas no Museu do Fado sobre as estruturas poéticas do fado, os poemas do fado e as suas regras. Quando ela me convidou, eu disse, ok, eu faço um disco para ti, mas tens que me ensinar... Tiveste que ir ao curso primeiro. Sim, e eu exigi um curso particular, e foi na altura foi no inverno, e o inverno no Porto é bastante longo, e eu pensei, eu estava assim uma espécie de crise criativa, não me apetecia fazer música, e disse, Aldina, olha, agora tenho assim uns meses, vamos lá fazer isso. E então todas as quintas-feiras passávamos a manhã juntas no Zoom, e ela dava-me as aulas sobre a cartilha, não é, do fado e aquelas regras todas, e o trabalho de casa eram as letras do disco que ela, entretanto, se esqueceu que estávamos a fazer, porque se entusiasmou com a oficina, de uma forma muito Mas tu rigorosa. é que levavas os TPCs para casa. Eu não, tenho uma genética transmontana, então eu vou empurrar a carroça até ao topo da montanha, nem que chovam canivetes. Então fui com olhos na meta ali, e foi um exercício incrível. Primeiro porque aprendi imenso com a Aldina, ela é de facto um poço de conhecimento no que tem a ver com o fado, mas depois também porque é de uma grande sensibilidade e permitiu-me trabalhar. Ou seja, é muito bonito isto de fazer discos a partir dos poemas, é uma coisa quase romântica, quase não, totalmente romântica, num momento em que a ditadura do algoritmo, não é? E o mercado e a inteligência artificial nos impelem aí pelo caminho oposto. E tu nós escreves um verso que diz para que a letra seja a certa para a voz. Para voz a canção da Aldina. E para nós, para Exato. todos nós. Sim, essa canção que se chama Aprendiza, que é o segundo single, fala um bocado deste processo de aprendizagem, no meu caso, de eu estar a aprender e a escrever para a Aldina. Mas fala muito também sobre aquilo que é a tradição oral e aquilo que é a tradição do fado, de sermos todos uma espécie de elo na corrente da memória que se vai renovando. E aquilo que eu tentei fazer foi, humildemente, porque o fado é um património ancestral, acrescentar-me o elo que me corresponde nessa tal corrente, trazendo também um léxico diferente, porque sentia que também me entusiasmava trazer palavras novas para o fado, novos temas. E a Aldina foi muito generosa, porque além de embarcar nesse meu atrevimento, de facto fez um disco que está a servir o poema. Isso é uma coisa de grande generosidade, porque eu sinto-a até muitas vezes na própria contenção com que ela interpreta, não é? O texto, a valorizar a palavra. E eu que venho do rap e em que a palavra também é o mais importante, fico mesmo emocionada de trabalhar com uma pessoa que entende essa devoção ao poema. No ensaio geral, vamos agora ouvir a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para a Capicua. E as minhas perguntas para a Capicua têm a ver com o modo de fazer música que uma rapper escolheu, compreendendo as raízes da nossa cultura. Como se vai até às nossas raízes, introduzindo temas atuais que se casam com uma forma de comunicar que simultaneamente seja legível e compreensível para a sociedade de hoje. E dou um exemplo. Como foi possível uma tão perfeita complementaridade conseguida com Aldina Duarte no projeto Metade-Metade, no qual se tratam temas aparentemente tão distantes do fado e que, no entanto, se tornam tão coerentemente próximos como a pobreza, a crise climática, a liberdade e a igualdade.
E, de facto, é impressionante o testemunho de Aldina Duarte quando esta nos revela como a impressionou o tom genuinamente popular, no sentido autêntico da palavra, com que Capicua enriqueceu o fado, invocando a pobreza não como uma referência abstrata, mas como uma vivência em que sentimos o pão que o diabo amassou. O espírito colaborativo e interventivo da cultura hip-hop pode enriquecer-se através do encontro com formas conhecidas como tradicionais, mas que agora, desconstruídas, se tornam sinais de desassossego e de inconformismo em todas as idades e latitudes. E podemos repetir: eu dou o litro, tiro isto do físico, saio do corpo e filtro com o espírito crítico típico do Porto. Capicua. Muito obrigada. Isto são muitas perguntas numa só, mas eu acho que a ideia de que pode haver esta troca entre artistas de géneros diferentes e de ganharmos todos com isso, não é? Este meu atrevimento que vem muito da escola do rap, de procurar palavras diferentes e desconstruir um bocadinho o léxico típico do fado e tentar procurar também uma espécie de uma procura permanente pela musicalidade das palavras, sabendo que as vogais são melódicas e as consoantes são percussivas, e tentar trabalhar a frase não para rimar na última sílaba ou nas duas últimas sílabas, mas para garantir um ritmo, uma prosódia, uma musicalidade permanente. Isso eu tentei acrescentar, mas também agora vou com lições novas que aprendi do fado, né, para a minha música. E de facto estas coisas são comunicantes. São e eu acho, comunicantes. claro, e eu acho que aquilo que eu tentei fazer, não é, trabalhar temas diferentes, com um léxico diferente, também foi muito, não foi só um exercício lírico meu, mas foi muito para também ir de encontro àquilo que eu e a Aldina temos em comum enquanto cidadãs e também na nossa própria geografia emocional. O facto das duas termos uma grande devoção perante a natureza, de gostarmos de árvores, de termos uma relação com o mar, com os livros, com a palavra, há uma espécie de mitologia, uma iconografia que nós temos em comum. E também uma postura perante a música, perante o exercício artístico muito comum também, a parte da nossa própria postura cívica, ideológica. Nós temos tantas coisas em comum que o facto de sermos gerações diferentes, de estilos de música diferentes, é uma coisa que se vai diluindo, não é? E eu acho que quando eu faço música para alguém, quando eu escrevo letras para alguém, eu tento fazer um fato à medida. E quanto mais eu conheço a pessoa, quanto mais eu me identifico com a pessoa, mais o fato fica bem feito, não é? E eu acho que naqueles meses em que estivemos a fazer uma oficina de escrita, tivemos a oportunidade de falar muito sobre a vida, ouvir as histórias da Aldina, aquilo que ela gosta de fazer no dia-a-dia, aquilo que são as paixões dela, a literatura, a poesia, o fado. Quer dizer, e essas coisas todas foram uma matéria-prima para a escrita. E, portanto, isto tem muito mais a ver com esse exercício. É muito mais, como aquela letra do Carlos tem, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, não é? E o que é o espírito crítico típico do Porto? É essa coisa rabugenta de estarmos permanentemente a adjetivar a vida, para o bem e para o mal, não é? E sobretudo para o mal. E que eu acho que também é um bocado... Pronto, também tem a ver com a minha personalidade. Eu sou aquela pessoa que vive na frequência de onda da comunicação e às vezes é cansativo viver comigo porque se a sopa está boa, está ótima e está incrível e está espetacular e se está má, está péssima, está horrível, ou seja, eu estou sempre a gastar adjetivos. E então tem a ver com isso, não só com o espírito crítico que tenho em relação ao mundo e à política e à vida, mas também nas coisas mais mundanas. Sou bastante crítica e, portanto, às vezes sou um bocadinho rabugenta.
Capicua, muito obrigada por ter estado no Ensaio Geral, nesta emissão Obrigada, especial dos 15 anos, que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Terminamos com a tua música. Que força é esta, amiga? É com ela que vamos terminar, é a tua mais recente criação e com ela fechamos este Ensaio Geral aqui ao vivo em Ovar, agradecendo também ao público ter estado aqui Obrigada. connosco. Obrigada. A trabalhar o dia inteiro, a limpar a cidade dos homens, por amor ou por pouco dinheiro. Ficam velhas as tuas mãos jovens, o teu peito, o teu colo é consolo, a despeito do teu próprio choro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que te faz levar o mundo todo na barriga. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? O amor para ti tem costas largas, faz-te doce nas horas amargas, invisível nas noites em claro. Ninguém paga o que mais te sai caro, ninguém sara essa escara é antiga. Tens o mundo todo na barriga. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que te faz levar o mundo todo na barriga. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Vi-te a trabalhar a noite inteira, não são tuas as horas de ócio. Todos mamam, não há quem não queira, que o cuidado não pago é negócio. E no parto ou no quarto o teu corpo esteve sempre ao serviço do outro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que te faz levar o mundo todo na barriga. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes.